Olá, seja bem-vindo à segunda aula da semana do corte a laser Descartes Laser. Muitas pessoas, mesmo estando há algum tempo no mercado, encontram dificuldades na hora de realizar a precificação de um produto ou serviço. Quem nunca viu em um grupo alguém enviar uma foto de um produto com a pergunta: "Pessoal, quanto devo cobrar por isso?" Algo que acontece diariamente. Aí eu pergunto: se você não sabe quanto gastou para produzir, como pode definir um preço de venda? Conheço muitas pessoas que, por exemplo, produzem uma peça gastando R$1 de MDF, vendem ela por R$2, crentes de estarem lucrando 100%, quando na verdade estão longe disso. A precificação deve ser levada muito a sério e com cálculos assertivos, pois é isso que garantirá a saúde financeira do seu negócio. Tópico 1. Por que é um erro grave precificar baseado em valores sugeridos por terceiros? Tópico 2. Custo hora máquina. O que é? Qual a importância e como calcular? Terceiro tópico. Como definir preço de produtos e serviços com lucratividade? Primeiro tópico. Por que é um erro grave precificar baseado em valores sugeridos por terceiros? Quando você pergunta em um grupo quanto deve cobrar por um determinado produto, qualquer pessoa que te responda fará isso no achismo. Afinal, cada um vive uma realidade diferente. Ela não sabe o quanto você investiu no seu equipamento, não sabe o quanto gastou de matéria-prima, qual foi o tempo de corte, quais foram os custos operacionais, entre outras coisas. Às vezes, você tem uma máquina de 40 watts e a pessoa que te respondeu tem uma máquina de 130 watts. A máquina dela é 3 vezes mais produtiva que a sua. Logo, os custos são completamente diferentes. E mesmo que tenham exatamente a mesma máquina, os custos operacionais e de aquisição de matéria-prima podem variar muito de acordo com a localização de cada um. Isso também pode gerar outros problemas, como uma concorrência desleal, perda da diferenciação e uma margem de lucro desajustada. Por isso, jamais precifique baseado em valores de terceiros. Segundo tópico. Custo hora máquina. O que é? Qual a importância e como calcular? Toda empresa que possui uma máquina ou equipamento usado na produção de um determinado produto realiza os cálculos do custo hora máquina. Mas o que é o custo hora máquina? De uma forma simplificada, o custo hora máquina é o valor que o empreendedor tem que tirar do bolso para manter sua máquina ou equipamento em funcionamento por um determinado período, geralmente utilizando 1 hora como base de cálculo. Qual a importância do custo hora máquina? Ele está diretamente relacionado ao custo de tudo aquilo que você produz, seja uma peça ou um serviço. Se você não sabe quanto custa para produzir um determinado produto, fica impossível saber se vai ter lucro ou prejuízo na hora da venda. Outro ponto muito importante é que quando você tem esse custo bem claro, fica fácil gerenciar situações em que seja interessante reduzir a margem de lucro para ganhar na quantidade de peças produzidas. Como calcular o custo hora máquina? Para calcular corretamente, são necessários 7 passos que veremos a seguir. Primeiro passo: cálculo da depreciação. É o processo contábil que calcula a depreciação do valor de mercado de uma máquina ou equipamento, garantindo recursos para repor o mesmo ao final da sua vida útil. Para encontrar o valor, é preciso considerar o valor total do investimento, a taxa de depreciação, que você encontra no site da Receita Federal, onde para máquinas e equipamentos fica em 10% do valor investido, a carga horária de trabalho diária e os dias trabalhados no mês. Vamos realizar um cálculo como exemplo. Digamos que fizemos um investimento de R$20.000. Então nossa taxa de depreciação será de R$2.000 por ano. Trabalhando 6 horas por dia, 21 dias no mês, 12 meses no ano, temos 1.512 horas trabalhadas. Agora basta dividir a taxa de depreciação anual de R$2.000 por 1.512 horas trabalhadas no ano. Temos então o valor de R$ 1,32 para o custo de hora com depreciação.
Segundo passo: cálculo do custo da área ocupada. Aqui muitas pessoas cometem um erro grave, que é desconsiderar esse custo quando possuem um estabelecimento próprio ou trabalham em casa, sem terem a despesa do aluguel. Ao contrário do que muitos pensam, esse custo deve ser sim calculado. Para encontrar esse valor, basta dividir o valor do aluguel pelas horas trabalhadas no mês. Se você não paga aluguel, faça uma pesquisa de mercado para descobrir qual seria o valor do aluguel de um estabelecimento necessário para a instalação do seu negócio e divida pelas horas trabalhadas no mês. Terceiro passo: custo energético. Para descobrir esse custo, você precisará saber qual é a soma das potências em watts de todos os equipamentos: máquina laser, chiller, compressor, exaustor, computador e etc. Se você não souber onde encontrar esses valores, basta entrar em contato com o fornecedor e solicitar. Ele tem a obrigação de saber e lhe informar. Agora basta transformar o valor encontrado em quilowatts e multiplicar pelo valor referente ao quilowatt-hora, cobrado pela concessionária de energia da sua região. Este valor é facilmente encontrado na sua conta de energia. Quarto passo: custo dos consumíveis. Consumíveis é tudo aquilo que é usado sofrendo um desgaste pelo tempo de uso, sendo necessário descartá-lo e substituí-lo. Nas máquinas de corte a laser de CO2, temos como consumíveis o tubo laser, os espelhos e a lente. Como é bem difícil mensurar a duração em horas desses componentes, é necessário fazer uma estimativa e, com o passar dos anos, podemos ir ajustando os valores. Por isso, inicialmente costumo trabalhar com uma margem de segurança. No caso do tubo laser, as horas de vida estimadas podem variar de um fabricante para outro. Nesse caso, costumo considerar a metade do valor que o fabricante aponta que pode durar. Já para o conjunto de espelhos e lente, podemos considerar 2 trocas por ano. Agora basta dividir os valores desses consumíveis pelas horas de trabalho anual para encontrar o custo. Quinto passo: custo de manutenção. Esse é um custo que é calculado com base no histórico de manutenção de uma empresa. Mas se você está iniciando agora ou iniciou há pouco tempo, não terá esses dados. Então, como fazer? Mais uma vez, é necessário fazer uma estimativa de quanto seriam os custos com manutenção e ao longo dos anos também podemos refinar os cálculos. Podemos considerar um valor X que seja suficiente, por exemplo, para realizar a troca da fonte, das correias e mais algumas pequenas manutenções. Com esse valor determinado, basta dividir pelas horas de trabalho anual para ter o custo hora com manutenção. Sexto passo: custo da mão de obra. Esse é o custo de maior impacto, e muitos empreendedores acabam deixando de calculá-lo pelo fato de não terem funcionários e serem os próprios operadores das máquinas, o que é um erro gravíssimo. Para calcular esse custo, você pode considerar o salário mais benefícios e encargos fiscais com base no salário do comércio local. Caso não tenha ideia do valor, você pode fazer a consulta com qualquer contador da sua região. É preciso dividir esse valor pela carga horária mensal para descobrir o custo por hora com a mão de obra. Sétimo passo: a soma de todos os custos. Aqui basta somar todos os custos calculados anteriormente para descobrir qual o custo hora máquina. Lembrando que alguns cálculos foram realizados de forma estimada, considerando uma margem segura. O valor do custo hora máquina pode variar muito de acordo com a região onde o empreendedor se encontra. Eu e você podemos ter o mesmo equipamento, trabalhar a mesma carga horária, produzir as mesmas peças e ainda assim nossos custos serem bem diferentes, pois itens como valor do aluguel, mão de obra, aquisição de consumíveis, valor da energia elétrica, entre outros, impactam diretamente na definição desse custo. Terceiro tópico: como definir preços de produtos e serviços com lucratividade? Saber precificar corretamente um produto ou serviço é uma habilidade essencial para o sucesso de qualquer negócio. A precificação assertiva garante que a empresa cubra seus custos, obtenha lucro e seja competitiva no mercado. Mostrarei para você uma forma de precificar seus produtos e serviços com a garantia de um ótimo lucro.
Anteriormente, vimos como calcular o custo hora-máquina. E como foi dito, o valor pode variar por diversos motivos. Mas para efeito de cálculos, vamos considerar que o custo hora-máquina ficou em R$ 30. O primeiro passo é definir o preço de venda da sua hora-máquina. Não existe um valor pré-determinado e algumas questões importantes devem ser levadas em consideração. O valor médio cobrado é de R$ 80 a R$ 120 a hora. Aí vem uma pergunta: existe alguém que trabalhe com corte a laser na sua região? Se a resposta for sim, quanto essa empresa cobra sua hora de trabalho? É importante que faça uma pesquisa e descubra isso, pois se você está iniciando no mercado, para competir com quem chegou antes de você, precisará definir algumas estratégias que tornem seus produtos e serviços mais atrativos do que seu concorrente, como, por exemplo, um preço mais acessível, peças produzidas com maior qualidade, produzir peças que ele não tem capacidade de produzir, entre outras coisas. Agora, se não tiver concorrente, já estará muito bem posicionado. Mas nem por isso vamos jogar o preço lá em cima. Não há nenhuma necessidade de explorar seus futuros clientes para ser lucrativo. Deve levar em consideração que qualquer pessoa hoje em dia tem um celular nas mãos, com internet, podendo realizar uma pesquisa de preços, e que ninguém quer pagar caro por produtos que deveriam ser baratos. Vamos considerar então um valor médio de R$ 100 para a venda da nossa hora de trabalho. O segundo passo é calcular o custo e o preço de venda da matéria-prima que será utilizada na produção da peça. Para estudo, vamos considerar usar uma chapa de MDF cru de 3 mm e que ela custe R$ 65. O tamanho padrão dessa chapa é de 2,75 m por 1,84 m. Então, multiplicando o comprimento pela largura, nós teremos uma área de 5,06 metros quadrados. Dividindo o valor da chapa pela metragem quadrada da mesma, chegamos ao resultado de R$ 12,85 o metro quadrado. No nosso estudo, vamos utilizar um pedaço nas medidas de 50 cm de largura por 50 cm de comprimento, o que dá uma área de 0,25 metros quadrados e um custo de R$ 3,21. Aqui eu já acrescento a minha margem de lucro em cima da matéria-prima, usando o seguinte raciocínio. Eu não produzo MDF. Eu compro, processo através do corte ou da gravação, produzo minhas peças e vendo-as. Logo, se eu colocar uma margem de lucro muito grande no MDF, o produto pode ficar muito caro, sendo difícil vendê-lo, e, consequentemente, não vou ganhar com o meu trabalho, que é o corte a laser. Então, vou considerar uma margem de lucro de 20% para formar o valor de venda referente à matéria-prima usada no produto. Assim, teremos o valor de R$ 3,85. Para materiais mais nobres como o ABS ou acrílico, costumo considerar uma margem maior. Então, nosso custo com matéria-prima é de R$ 3,21 e o preço de venda é de R$ 3,85. O terceiro passo é calcular o custo e o preço de venda do tempo de corte. Para o custo, sabemos que uma hora de corte nos custa R$ 30. Considerando que o tempo de corte da nossa peça seja de 25 minutos, basta fazer uma regra de 3 para obter o resultado, que nesse caso é de R$ 12,50. Para o preço de venda, temos uma hora vendida a R$ 100. Se o corte durou 25 minutos, novamente fazemos uma regra de 3 e o valor é de R$ 41,66. O quarto passo é somar os valores encontrados no segundo e no terceiro passo para ter o custo do produto e o valor de venda. Então, nós temos o custo de matéria-prima em R$ 3,21 e o corte em R$ 12,50, um total de R$ 15,71. Já o preço de venda, nós temos para a matéria-prima R$ 3,85 e para o corte R$ 41,66, um total de R$ 45,51. Ou seja, nesse estudo nós teremos R$ 29,80 de lucro. E se o produto exigir montagem ou tiver componentes que devo comprar de terceiros? Nesse caso, para a montagem é necessário considerar
o custo da mão de obra de um montador. E o princípio de cálculo é o mesmo usado lá atrás no cálculo do custo hora-máquina no sexto passo, custo da mão de obra. Para todo tipo de componente que compro de terceiros e agrego aos meus produtos, como argolas de chaveiro, rebites porta-chaves, máquinas de relógio, itens de elétrica e eletrônica e etc., também acrescento uma margem de lucro. Como pudemos ver, uma máquina de corte a laser pode ser muito lucrativa quando se trabalha com cálculos realizados de forma correta. Aqui na aula, vimos o passo a passo para realizar os cálculos manualmente, mas o ideal é se ter pelo menos uma planilha de Excel que faça tudo automaticamente. Agora vamos analisar uma situação muito comum e que muitas pessoas podem se identificar com ela. Digamos que eu trabalhe numa indústria como CLT e queira fazer uma renda extra, mas estou com receio de investir numa máquina de corte a laser, por não dispor do valor necessário. Mas eu tenho um cartão de crédito com um bom limite que me permite realizar a compra. Será que vale a pena? Hoje é possível comprar uma máquina de corte a laser por uns R$15.000 com tamanho de 60 cm por 40 cm e um tubo de 60 watts, o que na minha opinião é uma configuração bem interessante para quem deseja iniciar. Como não tenho esse dinheiro todo para o investimento, vou parcelar a aquisição dessa máquina em 12 parcelas de R$1.300, totalizando um investimento de R$15.600. Trabalhando apenas 1 hora por dia, de segunda a sexta-feira, terei trabalhado no mês 20 horas, que irá gerar um faturamento mensal de aproximadamente R$2.000, com um custo operacional em torno de 30%, ou seja, R$600, o lucro líquido mensal será de R$1.400. Com um investimento inicial de R$15.600 e um retorno mensal de R$1.400, o retorno sobre o investimento ocorrerá em aproximadamente 11 meses. Basta dividir o valor investido pelo lucro líquido mensal. Após esse período, a máquina começará a gerar lucros, tornando a compra uma opção bem vantajosa a curto prazo. Já se eu trabalhar apenas meia hora a mais por dia, ou seja, 1 hora e meia, meu retorno sobre o investimento será de apenas 7 meses e meio. Isso mostra que, gerando uma pequena demanda de trabalho, é possível pagar um investimento com tranquilidade e em pouco tempo ser muito lucrativo. Repare que nesse cálculo consideramos apenas o lucro sobre a hora de trabalho. Esse lucro pode ser ainda maior considerando matéria-prima, componentes, montagem, pintura e etc. E, em alguns casos, podemos agregar mais valor ao produto, como por exemplo no caso de uma peça exclusiva. Como toda regra tem a sua exceção, no corte a laser não poderia ser diferente. O empreendedor que possua uma alta demanda de produção, que trabalha com 4 ou 5 máquinas, cortando o dia todo, realiza os cálculos de uma forma diferente. Nesse caso, ele tem uma meta de faturamento mensal que cobrirá todos os seus custos, e no final sobrará uma margem de lucro. Sua margem de lucro por peça acaba sendo reduzida, e seu lucro vem do grande volume de peças vendidas. E assim chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar uma mensagem aqui ou no grupo que responderei assim que possível. Na aula de amanhã falaremos sobre operação e processos. Um grande abraço e até lá!